A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje, na presença do Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles existe, para adorar o nome dEle. Quem somos nós para nos adentrarmos à presença do Santo? Mas por causa de Jesus, nós temos acesso. Esse acesso que é um privilégio, Estar aqui no domingo é um privilégio muito grande. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós lemos a partir do versículo 30, último versículo do capítulo 22 de Atos. E hoje, na verdade, o nosso capítulo vai ser o capítulo 23, mas quero começar aí a partir do versículo 20, do capítulo 30, a partir do capítulo 22. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30. Capítulo 22, versículo 30. E Sharon, ele já começou. Aí eu pego no pé dele, a culpa é minha. Eu creio que a igreja já encontrou. Atos, capítulo 22, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo-o, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nada, nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram:
juramos solenemente sobre maldição, que não comeremos nada, enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse ao centurião, Paulo, o prisioneiro chamou-me, pedindo-me que me trouxesse este rapaz, pois ele te tem algo a dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Respondeu ele: os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então estão preparando agora, esperando que prometas atender este pedido. O comandante despediu o rapaz e, recomendando-lhe: não diga a ninguém o que você me contou. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que eles o estavam acusando por questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentem-se a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados cumpriram o seu dever e levaram Paulo durante a noite. Chegaram a Antípatre no dia seguinte, deixando a cavalaria prosseguir com ele, e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, ó Pai, que é santa e verdadeira. Agora clamamos ao Senhor que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, para que possamos entender a sua palavra, porque ninguém pode entender a sua palavra se do alto o Senhor não nos der o entendimento. Então, Pai, fala conosco agora ao nosso coração, através da sua palavra, e que a sua palavra venha gerar em nós transformação, mudança de vida, que ela venha alcançar nas nossas vidas aquilo que ela é proposta a fazer. Fala conosco agora, Pai, o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós vimos, Paulo ele se meteu numa confusão. Ele chega em Roma, ele está enrolado em Roma. Ele chega em Jerusalém, ele está enrolado em Jerusalém.
Ele logo é preso, acusado, já é quase morto, se não por esse comandante interferir e pegar ele e levar ele preso. Então nós vimos isso na última semana. Agora esse comandante ainda não entendeu por que Paulo está ali. Ele não sabe por que eles estão tão nervosos com ele. E ele decide, ele tem a brilhante ideia de levar ele de novo para o mesmo lugar onde ele acabou de quase ser morto. Não, vamos colocar essa galera toda junto de novo para ver se agora a gente consegue ter um diálogo. Paulo já sabe, isso não vai dar certo. E não dura nem um pouquinho para o plano todo fracassar e por água abaixo. Então ele vai chegar e vai apresentar, no dia seguinte, versículo 30, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e o ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então ele vai reunir todo o sinédrio. E é importante aqui a gente entender quem é o sinédrio, de quem que o comandante está falando e a quem o apóstolo Paulo está se apresentando. O sinédrio, ele nada mais, nada menos era do que a Suprema Corte de Israel. Essa era a Suprema Corte de Israel, formada por 71 membros. Isso vem lá de Números. Se você lembra de Números capítulo 11, você vai ver que o fardo do povo está reclamando ali com Moisés, e Deus fala, vou tirar do espírito que você tem, junta aí 70 líderes, e eu vou derramar sobre eles, para que eles possam liderar o povo. Então, desde o tempo de Moisés, eles têm isso na cabeça, de que tem esse grupo de líderes que vai sempre governar Israel. Então, eles têm isso, eles mantêm isso, e isso aqui no tempo de Jesus é chamado de sinédrio. O sinédrio, então, ele é formado por 71 membros. Desses membros, nós tínhamos os fariseus, que eram os conservadores do tempo de Jesus, eram as pessoas que acreditavam em toda a revelação, todo o Antigo Testamento. Mas eles eram minoria no sinédrio. E nós tínhamos a outra parte, que eram as famílias sacerdotais, o povo que estava envolvido com o serviço do templo, que era a maioria no sinédrio. E esse povo, esses sacerdotes, partes do sinédrio, eles eram os liberais do tempo de Jesus. Como diz aqui para a gente Lucas, eles não acreditavam em céu, inferno, anjo, demônio, nada disso. Muito parecido com os nossos liberais dos nossos dias. Eles não acreditavam em toda a Escritura, eles aceitavam apenas a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, tem essa divisão interna dentro do sinédrio. E Paulo conhece muito bem toda essa divisão. Ele conhece as entranhas aí do sinédrio. Agora, ele é apresentado diante desse corpo, desse tribunal, e no versículo 1 ele diz assim, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos. E note aqui que existe uma diferença entre a primeira vez que ele se dirige ao povo, e agora, depois de preso, depois de ser apresentado de novo, ele já se dirige de uma outra maneira. Não é mais pais e irmãos, como foi quando ele se dirige em aramaico para o povo todo. Agora ele não vai se dirigir em aramaico, ele vai se dirigir em grego, para que o comandante possa entender o que ele está falando. Então ele se dirige ao sinédrio, e dizendo, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. O que Paulo quer dizer com isso? Tenho cumprido o meu dever com o Senhor, todo esse tempo, até o dia de hoje. Ele quer dizer o quê? Eu continuo sendo fiel a Deus, como eu sempre fui. Não mudou nada, a minha crença não mudou nada, eu continuo sendo zeloso pelo Senhor, como eu sempre fui. Só que agora existe uma grande diferença. Ele entendeu que todas as promessas de Deus
foram cumpridas em Cristo Jesus. Ele encontrou com o Nazareno ressurreto, e isso transformou a sua vida. Ele entendeu que, como nós vimos na última semana, que todo aquele seu zelo perseguindo a igreja estava errado, porque ele encontrou com Jesus, o Nazareno. Então Paulo, ele entende que se você é o verdadeiro judeu, é aquele que anda nos passos de Abraão, como ele vai dizer em Romanos. Mas o verdadeiro judeu é aquele que entendeu que todas as promessas foram cumpridas em Jesus Cristo. É por isso que ele diz: eu continuo sendo fiel a Deus como eu sempre fui. Paulo nunca abandonou a fé. A mesma fé, o mesmo Deus que ele sempre serviu, ele continua servindo. Só que agora ele entendeu que se você é judeu de verdade, você tem que crer no Messias, porque o Messias já veio. O Messias já veio. Então, tudo que ele está fazendo, tudo que ele fez, de tudo que ele está sendo acusado contra, nada disso procede, porque ele continua obedecendo a Deus. Eles precisavam entender as razões dele. Ele continua sendo fiel ao Senhor. Agora, no versículo 2 aí, diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que batessem na sua boca. O sumo sacerdote Ananias. E aí Paulo vai responder aqui, ele vai ficar nervoso com Ananias, né? Ele vai pronunciar uma maldição sobre a vida dele, e aí ele vai descobrir que ele é o sumo sacerdote. Existem algumas divergências aqui entre os teólogos. Alguns vão dizer que Paulo ali ele está fazendo uma ironia, que pelo ato dele ir contra a lei, ele não se caracteriza como um sumo sacerdote, porque ele não age como um sumo sacerdote. Então a resposta dele aqui é uma ironia. Agora, outros vão dizer que provavelmente, como essa era uma reunião que foi colocada junta de última hora, o Ananias, o sumo sacerdote, não estava com a sua roupa especial de sumo sacerdote, e por causa das suas atitudes também, ele não reconheceu que era o sumo sacerdote. Mas quem era Ananias? Ananias, ele foi colocado como sumo sacerdote pelos romanos. Aqui nós já temos um problema, porque quem coloca o sumo sacerdote não são os romanos. Então já tem uma interferência aqui dos romanos dentro do templo. E aliás, os saduceus, os sacerdotes, a família sacerdotal, eles eram conectados com o governo romano, eles eram amigos dos romanos, porque eles pagavam os romanos para obter favores. Então, Roma controlava essa família sacerdotal, os saduceus, aqueles que controlavam o templo. É por isso que Jesus, ele entra indignado no templo, quebrando tudo, virando mesa, e diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração, porque os saduceus tinham transformado o templo num lugar de comércio. E você sabe como que funciona isso? Lá no templo eles já tinham lá os animais para o sacrifício. Você chegava lá com o seu dinheiro, comprava um animal para você poder sacrificar. Mas já comprou pipoca no cinema? Quanto custa uma pipoca no cinema? É $40. Aí com $40 você compra quantas pipoca? Você compra a pipoca para o ano inteiro. Aliás, uns 10 anos eu acho, com $40. Mas está ali no cinema e tal, então você já acaba pagando ali 100 vezes mais do que vale. Era mais ou menos isso que acontecia no templo. Eles comercializavam a fé. Você não trouxe o seu animal, porque trazer o animal lá daquele lugar onde você veio, subir o morro de Jerusalém, chegar lá em cima, com o animal nas costas, porque era parte do trabalho deles, ter que trazer o animal. Não, tem aqui, você não precisa fazer nada, só compra aqui, oferece, está tudo tranquilo. Quanto custa? 100 vezes mais. Então, Jesus ele está denunciando todo esse sistema que estava acontecendo, dessa ligação dos sacerdotes com Roma. Era um sistema todo podre, corrupto, que Deus abominava.
E eles faziam parte disso. Então, Ananias era conhecido, ele era famoso pela sua violência, pela sua corrupção. Ele chegava a roubar o direito dos sacerdotes, porque todos os sacerdotes eles eram alimentados pelos dízimos do templo. Ananias, ele extorquia, ele roubava sacerdotes mais antigos ou mais velhos, o direito deles. Ao ponto desses sacerdotes, diz Joséfo no seu historiador Joséfo, ele diz que eles chegavam a morrer de fome por causa disso. Então é um homem corrupto, um homem violento, um homem que amava dinheiro, um homem que praticava suborno para torcer a justiça, tudo aquilo que Deus abomina. Esse é Ananias, o sumo sacerdote. E aí, ele é deposto no ano 59 pelo rei Agripa, por causa de toda a sua má influência, de todos os seus... Ele faz algumas coisas contra Roma, é porque ele não pede autorização para Roma, ele toma algumas atitudes, então ele é deposto, e no ano 66, no meio da revolta dos zelotes, que vão levar à destruição de Jerusalém, os zelotes entram lá e matam ele. Então, ele é morto depois de um tempo. Então, é esse homem que está aqui, colocado para julgar o apóstolo Paulo. Ele é o chefe da Suprema Corte de Israel. Algumas coisas não mudaram, né? Mas aí o apóstolo Paulo, ele diz assim: então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. O que Paulo está citando aqui, ele está citando Ezequiel no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 16, o profeta Ezequiel ele vai fazer uma acusação contra os falsos profetas de Israel. Porque os falsos profetas de Israel, eles proclamavam mensagens que vinham no próprio coração, na cabeça deles. Eles inventavam mensagem ao povo. Eles mentiam ao povo dizendo paz, paz. Mas não existia paz. Então eles profetizavam em nome de Deus uma falsa paz. Eles profetizavam em nome de Deus algo que Deus nunca profetizou. Então o profeta vai dizer que eles são como paredes pintadas, ou paredes, como o apóstolo Paulo diz aqui, branqueadas. Naquele tempo era muito comum, e ainda é comum, eu estava falando até com a Jaque agora há pouco, ela estava falando que ela cresceu ouvindo essas coisas. Eu não ouvi, mas ela contou, eu achei muito interessante isso, porque ainda se faz isso. É você pegar e passar cal. O que eles faziam? Eles pegavam essas paredes para esconder as rachaduras, para esconder as falhas na estrutura, para esconder a falta de argamassa para colocar os tijolos, as pedras juntas. Eles passavam um cal, uma camada de cal para cobrir aquilo, para deixar mais bonitinho e para esconder. O problema é, em Israel, eles tinham as chuvas torrenciais, aquele momento em que caía muita chuva em pouco tempo. Quando essa chuva caía e batia contra essas casas, batia contra esses muros, que eram branqueados, que tinham uma camada de cal por cima, apenas para esconder os defeitos de estrutura, o que acontecia com essas paredes? O que acontecia com essas casas? Elas caíam, elas eram destruídas. Então é disso aqui que o apóstolo Paulo está falando aqui. A ilusão da religião. E ele vai falar também uma acusação contra aqueles homens que eram falsos profetas. Por quê? Porque os verdadeiros profetas de Deus, eles têm que advertir o povo de suas falhas na estrutura. O nosso trabalho, o trabalho dos verdadeiros profetas de Deus, é proclamar a verdade das Escrituras, não as nossas opiniões. Não chegar aqui e falar assim, paz, paz, quando não existe paz. Porque só existe paz entre nós e Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. De qualquer outra maneira, não existe paz. Então, o nosso chamado é nos apresentar diante do povo como profetas do Senhor, que proclamam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor.
e não as minhas opiniões, não aquilo que eu acho legal, não aquilo que eu acho bom. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se não for para pregar a palavra de Deus, nós não servimos para nada. Então essa é uma acusação de Paulo, é uma acusação de Ezequiel, que nós temos que pregar ao povo, advertindo o povo, existem essas rachaduras, vocês precisam consertar isso, para que no dia da chuva torrencial, para que no dia da crise, para que no dia do sofrimento, você possa se manter de pé. Para que você possa se manter de pé. Porque a ilusão da religião é essa. Ela esconde as rachaduras e os defeitos na estrutura da parede com uma camada de religiosidade. A religião pega a pessoa, o religioso, passa uma camada de cal para encobrir as falhas, daquela camada de religiosidade, dá a Bíblia na mão do cara, começa ele fala para uns jargões religiosos. Oh, meu irmão, muda a voz. Só tem camada de religião, é parede branqueada. E como que nós sabemos quando a parede está branqueada? Como nós sabemos quando a pessoa está iludida pela religião? Na hora da crise. Porque quando as crises vêm, quando as adversidades vêm, quando os sofrimentos vêm, quando as chuvas torrenciais vêm, o cal vai embora. As falhas na estrutura são expostas. E ela dá contra aquela casa, e aquela casa cai. Na religião é impossível nós ficarmos em pé no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas crises. É por isso que nós precisamos pregar a verdade, viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai nos ferir, mas ela vai nos curar. Ela vai nos trazer conserto, ela vai nos mostrar onde estão as falhas de estrutura que precisam ser transformadas. E então, e só então, nós podemos consertar e viver de maneira que agrada o Senhor. Então é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Agora Jesus também, ele faz a mesma acusação contra os fariseus. Não apenas contra os saduceus, mas ele faz contra os fariseus. Porque Jesus, em Mateus 23, ele vai chamar eles de sepulcros caiados, que é a mesma expressão aí, é a mesma coisa. Eles pegavam esses sepulcros, um túmulo, ele passava cal em cima daquele local, por dois motivos. O primeiro motivo religioso. Eles não poderiam pisar em cima daquele local, porque tem um local ali com ossos humanos. Isso então os deixaria cerimonialmente impuros. Mas também era para enfeitar. É igual você ir no cemitério e colocar uma flor lá, colocar uma lápide bem bonita, etc, etc. Essa acusação de Jesus, apesar de toda a fachada ser bonita, o que tem dentro? Morte. Então Jesus já acusava os líderes religiosos do seu tempo disso. Vocês têm essa camada religiosa por fora, mas vocês são como túmulos que foram branqueados, túmulos enfeitados. Por fora é bonito, mas por dentro só tem morte, porque vocês não passam de religiosos, apenas religiosos. E essa então é uma ilustração da religião. Ela não salva ninguém, ela só vai levar o homem ao orgulho ou ao desespero. Porque a religião, a religiosidade só vai fazer isso na nossa vida. Ou ela vai nos levar ao orgulho, ou ela vai nos levar ao desespero. Ao orgulho, se nós cumprimos, nós achamos que cumprimos. Ou ao desespero, quando nós vemos e nós sabemos que nós não cumprimos. Então eu vou sempre viver ou desesperado ou orgulhoso. Mas no Evangelho não. Porque o Evangelho não exalta ninguém. O Evangelho, ele humilha o homem. Mas o Evangelho não deixa o homem lá. O Evangelho sempre vai nos levar ao desespero. Vai nos mostrar, vai expor as nossas falhas. O Evangelho vai mostrar do que nós somos feitos, quem nós somos diante de um Deus santo. Mas o Evangelho nunca vai te deixar lá.
O Evangelho vai te levar para Cristo. E vai te trazer alegria, certeza, novidade de vida. O Evangelho vai te dar uma alegria para viver, que em nenhum outro lugar você vai encontrar. Então, meu irmão, minha irmã, se você vive a sua vida cristã se lamentando, se você vive a sua vida cristã murmurando, amargurado, se você entendeu o Evangelho, e você vê no Evangelho os seus pecados, as suas falhas, mas você continua lá, você não entendeu a cruz ainda. Porque o Evangelho não te levou lá e deixou lá. O Evangelho vai te tirar de lá e vai te colocar na presença de Deus, onde há gozo, onde há alegria eterna. E crente que fica, céus, azar, você não entendeu nada. Mas eu sou um pecador, esse é mesmo. Mas quando Deus ele te salva, Ele te transforma. Agora Ele te transformou, Ele te transportou do império das trevas para o império da luz. E agora existe alegria. O Evangelho não te tira, não te mostra o seu pecado para deixar você lá. Ele vai transformar a sua vida e vai te trazer alegria. Amém? Aí no versículo 4, no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. E é interessante aqui, que apesar de tudo que o apóstolo Paulo está passando, apesar dele conhecer a injustiça de dentro do sinédrio, a corrupção de todo o sistema deles, ele conhece tudo isso, ele ainda assim, ele faz um protesto contra tudo aquilo ali. Contudo, ele se submete à autoridade que Deus instituiu, como ele quis instituir. Porque toda autoridade é instituída por Deus, ou para abençoar o povo, ou para julgar o povo. É Deus quem institui toda a autoridade, ou para abençoar, ou para castigar o povo. Nada pega Deus de surpresa. Ele coloca quem Ele quer, e Ele tira quem Ele quer. Então, o nosso dever é nos submeter. Nós protestamos, nós falamos, existe injustiça, não há paz, mas nós nos submetemos às autoridades também. Nós nos submetemos a ela, porque quem vai julgar e trazer justiça é o Senhor, não é você. Quem é o justo juiz, o juiz de toda a terra? E aliás, existe um dia marcado para o julgamento. Já existe o dia do julgamento. Qual o dia é esse? Leia Apocalipse. O dia já foi marcado. Existe o dia da ira, existe o dia da justiça. Ele julgará com justiça as nações. Agora, no versículo, a partir do versículo 6, aí ele vai dizer que ele está sendo julgado por causa da ressurreição. Então ele vai brandar eles, ele vai gritar no meio daquela assembleia, dizendo assim: irmãos, eu sou fariseu e sou filho de fariseu, e eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição. E por que ele faz isso? Porque ele sabia muito bem que ele não seria julgado com justiça. Ele falou uma palavra, ele falou uma frase, ele já apanhou na cara. Ele já sabia o que esperar daquilo tudo. Então o apóstolo Paulo, sabendo o que aconteceria, se ele falasse o que ele falou, conhecendo o sinédrio, conhecendo a divisão interna entre eles, sabendo que uns acreditavam, que outros não acreditavam. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ele cresceu em Jerusalém, ele conhecia as entranhas do poder, ele pediu cartas a esses homens para perseguir cristãos. Ele conhecia aquilo. Então ele brada do meio: estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição. Naquele momento ele sabe o que vai acontecer. Ele vai jogar saduceus e fariseus uns contra os outros. E vai causar toda
esse tumulto aqui que nós vemos. Contudo, Paulo, ele não está apenas usando isso como um subterfúgio para desviar a atenção de tudo dele, como alguns argumentam. Paulo, esse era o centro da mensagem de Paulo. Se Paulo pudesse resumir toda a sua pregação para eles, ele resumiria assim: eu estou sendo julgado pela minha fé na ressurreição de Jesus. Porque o centro da mensagem de Paulo é esse, a ressurreição. O centro da mensagem de Paulo é Cristo. Porque se ele não ressuscitou dos mortos, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Mas ele ressuscitou. E ele vive, e ele governa para sempre. E é isso então que ele chega à conclusão e fala: tá bom, se eu posso falar só uma coisa para você, então eu vou falar isso. É o centro da minha mensagem. Eu estou sendo condenado, porque eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ou Jesus, o Messias, ressuscitou dos mortos. E a ressurreição é a validação de todo o ministério de Cristo, de todas as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu ao seu povo é cumprido em Cristo Jesus, e a demonstração disso é a ressurreição. A ressurreição de Cristo demonstra isso de maneira muito clara. E aí ele faz isso de uma maneira muito consciente. Ele não faz nada por acaso. Ele pensa no que ele está fazendo. Ele é guiado pelo Espírito Santo nas suas palavras. Ele busca sabedoria do Senhor. E ele tem 3 coisas que ele quer fazer agora com essa frase, com a sua atitude, com aquilo que ele fala. A primeira delas é deixar muito claro para o Império Romano que ele não está sendo julgado porque ele é um perturbador da paz, como eles queriam apresentar ele. Por exemplo, se você vê as acusações, quando você lê o livro de Atos, perceba a ênfase que eles dão quando eles vão acusar Paulo. Eles sempre querem colocar Paulo como um perturbador da paz romana. Eles nunca chegam para acusar Paulo, para falar: olha, ele está dizendo coisas contra o templo, contra a lei, nossa, etc. Todas as vezes que eles tentaram fazer isso, o que aconteceu? O caso deles é dispensado, porque Roma não julgava esses casos. Então eles entendem uma coisa: nós precisamos acusar ele de outra coisa, de perturbar a paz romana. Porque todo tipo de perturbação da paz, ela era encerrada matando os perturbadores. Então eles queriam condenar ele. O apóstolo Paulo, então, ele deixa muito claro: eu não estou sendo perseguido porque eu sou um arruaceiro. Eu estou sendo perseguido por causa da minha fé. E não porque eu quebrei a lei romana. Agora, a segunda coisa, ele queria dividir o sinédrio para causar o quê? Confusão entre eles e para ganhar suporte de uma parte deles, que eram os fariseus, que acreditavam nas mesmas coisas que eles. Abre aspas. Porque eles perseguem o apóstolo Paulo toda hora, como perseguiam Jesus. Mas aquele negócio de de falar isso, de colocar uns contra os outros, ele já sabia que ele não ia ser ouvido. Então, para que gastar mais tempo ali? Coloca um contra o outro, e aí ele pode sair dali, porque ele sabe que o foco dos judeus era não acusar ele de não seguir a lei, de não praticar a circuncisão, ou de não incentivar a circuncisão dos filhos, de falar contra o templo, de falar contra a religião judaica. Então ele vai mostrar: eu tenho seguido o judaísmo, eu ainda continuo sendo judeu, porque o verdadeiro judeu é aquele que entendeu, que recebeu, que creu no Messias. E aí ele vai falar da ressurreição do Messias. E aí ele cria um tumulto. E a terceira coisa que ele vai falar aí, não é apenas como um subterfúgio, mais uma vez, para escapar deles, mas para fazer o quê? Pregar a ressurreição. Mesmo que eles não vão escutar, ele vai pregar a ressurreição. Aí no versículo 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E esse, de todo esse capítulo, é o meu versículo preferido.
Por quê? Porque é o versículo que Jesus encontra mais uma vez Paulo para encorajar Paulo. Lembre-se que ele já encontrou com Paulo antes, quando ele estava em Corinto, sozinho, desencorajado, sem saber o que vai acontecer, sendo perseguido de cidade em cidade. Aqui, mais uma vez, Jesus encontra com Paulo para encorajar ele. Ele se põe ao lado de Paulo, e ele tinha toda a razão para estar desencorajado. Ele enfrentava a morte quase todos os dias. Ele era acusado falsamente, injustamente, todos os dias. Os judeus queriam a sua morte, ele não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Ele não sabia quantos mais dias ele viveria. Então ele tem toda a razão para estar desencorajado. E é nesse momento que Jesus, ele aparece a Paulo, ele consola Paulo e ele encoraja Paulo. E ele encoraja Paulo dizendo, coragem, Paulo. Mas ele encoraja Paulo de uma outra maneira, falando, Paulo, não vai acabar aqui. Eu tenho mais para você. Você vai testemunhar em Roma. Você não queria ir para Roma? Você vai para Roma. Você vai para Roma. Então ele vai enviar agora, ele vai dar essa esperança de que Paulo vai continuar com o seu ministério. Ele vai continuar caminhando com o Senhor. Mas da mesma maneira que Jesus encoraja Paulo, Jesus encoraja você. Jesus me encoraja. Porque todos nós temos esses momentos de medo, desencorajamento, desânimo, por vários motivos. Constantemente nós somos desencorajados por alguma situação. Constantemente nós passamos por momentos de tristeza, de solidão. Mas assim como ele se coloca, como Jesus se coloca com Paulo, Jesus se coloca do seu e do meu lado, para te encorajar. Continua seguindo, continua andando, coragem, coragem. E ele então vai nos dar a graça da gente poder chegar, cumprir com o nosso propósito, chegar no destino que ele nos prometeu que nós chegaremos. O mesmo Jesus que encorajou Paulo, ele continua encorajando os seus servos, desencorajados e desanimados na caminhada cristã. Porque o mesmo Jesus que encorajou Paulo, é o mesmo Jesus que anda e se move no meio da sua igreja hoje. Então nós podemos nos sentir abandonados por todos, como o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele diz assim, lá no capítulo 4 da sua segunda carta, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, mas todos me abandonaram. Provavelmente Paulo está fazendo uma referência a essa vez, a esse momento que ele estava passando. Ninguém me assistiu, todos me abandonaram, mas o Senhor estava com ele. Mas o Senhor estava com ele. Então, mesmo que de fato estejamos sozinhos, abandonados, o Senhor Jesus sempre está conosco. Todos podem nos abandonar, ainda que a sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. Mas a outra coisa que esse texto, no versículo 11, me ensina e me falou ao coração essa semana, foi que a nossa chegada é certa, mas o nosso caminho não. A nossa chegada é certa, nós vamos cumprir com aquilo que Deus determinou que nós cumpríssemos. Nós vamos chegar ao destino que Ele tem para nós. Você vai cumprir com os propósitos de Deus para a sua vida, porque Ele prometeu que você vai. Então a nossa chegada a este local que Ele prometeu é certa, mas a nossa jornada não. Ele fala aqui para Paulo, Paulo, você vai chegar em Roma, e você vai pregar em Roma. Só que ele não falou, ele não deu um mapa para Paulo, vai acontecer tudo isso aqui, Paulo, antes de você chegar lá. O que vai acontecer, Senhor? Você vai ficar 2 anos preso em Cesareia. Você não vai para lá amanhã. Você vai ficar 2 anos preso.
Depois, Paulo, você vai ser perseguido. Depois, Paulo, você vai ser injustiçado. Aliás, vai até parecer que a própria natureza está contra você, porque até o barco que você está vai afundar. Aí você vai olhar para tudo isso e falar assim, até a natureza está contra mim. Não tem uns dias que a gente está assim? Que parece que até a natureza, nossa, estava um sol lindo, mas aí eu saí e começou a chover. Parece que até o céu está contra mim. Mas mesmo quando esses momentos acontecem, o Senhor continua conosco. Então ele fala, olha Paulo, você vai chegar lá. Mas ele não fala para nós, não nos promete que é um caminho fácil. Ele fala que nós vamos chegar ao destino que ele nos prometeu, a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Nós vamos estar com o Senhor para sempre, mas o Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil. Ele nunca nos prometeu isso. Vocês vão chegar lá, porque sou eu que tomo vocês pela mão e guio vocês. Não é por causa de vocês também não. Independente de vocês, esse negócio vai dar ruim. Então eu tenho que pegar na mão de vocês. É igual pegar na mão de criança. Se você tem filho pequeno, sabe do que eu estou falando. Você pega na mão da criança, muitas vezes ela fica com os dedinhos abrindo assim, ó, para tentar soltar a sua mão. Porque ela quer dar uma desviada do caminho. Aí você tem que segurar ali. É Jesus segurando a nossa mão. Nós vamos chegar lá, é porque Ele segura na nossa mão. Então, assim como Paulo, Jesus já nos disse que nós vamos chegar no nosso destino. Agora, a partir do versículo 12, é interessante aqui toda essa trama que existe aqui. Porque depois que ele sai dali, alguns judeus eles chegam diante do Sinédrio para tramar a morte de Paulo. E em síntese, se eu posso resumir tudo que eles estão falando aqui, é basicamente isso aqui. A morte dele ou a nossa. Ou ele morre, ou nós morremos. É isso que eles estão jurando diante de Deus e diante das autoridades do povo. Que ele morra. Se ele não morrer, nós morreremos. Nós juramos que nós não vamos comer nem beber até que ele morra. Então eles estão basicamente falando isso. Ou a morte dele, ou a nossa. E Lucas coloca nesses termos aqui, para explicar tudo isso aqui, para mostrar a seriedade de tudo que ele está passando. Eles não estão brincando com o apóstolo Paulo, eles não estão brincando de perseguição, eles vão matar ele. Então, é interessante que isso aqui tudo é exatamente o mesmo lugar que Paulo estava há anos atrás. Quando ele, no capítulo 9, ele chega diante do Sinédrio, pedindo cartas para que ele pudesse ir para Damasco, prender e trazer judeus para Jerusalém, para serem julgados e condenados. É quase que irônico no texto, quando Lucas nos mostra isso aqui, como ele registra no capítulo 9, Paulo pegando cartas dos sacerdotes, do Sinédrio, para ir atrás de cristãos. Agora ele se encontra no mesmo local, só que agora invertido. Agora ele está no local do perseguido, e não mais do perseguidor. E aí você se lembra das palavras de Jesus para Ananias. Eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Jesus não estava brincando. Agora se reverte tudo isso aqui. Mas uma coisa que nós percebemos nesse texto aqui, com o sobrinho de Paulo descobrindo toda a trama, levando para Paulo, e o comandante levando, ouvindo tudo aquilo, guardando Paulo. O que de lição prática nós tiramos isso para a nossa vida? E o que nós vemos nesse texto, saltando aos nossos olhos? A soberania de Deus. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus é soberano. Mesmo os planos dos maus, no final, vão nos levar a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Esses homens tramaram contra Paulo. Esses homens queriam a morte de Paulo. Deus vai usar todos esses planos de morte contra ele para levar Paulo a cumprir aquilo que ele disse que Paulo faria.
ele vai usar toda essa trama deles para mandar Paulo para Roma. Mesmo quando as pessoas tramam contra nós, Satanás trama contra nós, Satanás quer nos prejudicar, inclusive nos levar à morte, Deus pode transformar isso em bênção. Porque não foi exatamente isso que aconteceu com José? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que hoje a vida de vocês e de muitas pessoas fossem poupadas. Por causa dessa trama aqui, por causa dessa ameaça aqui, o apóstolo Paulo vai chegar a Roma. Ele vai pregar o evangelho em Roma. Ele vai nos abençoar, como ele nos abençoou com as suas cartas. E a bênção da perseguição dele vai chegar para nós hoje. Nós somos abençoados pela vida dele. Então Deus é soberano nas nossas vidas. Nada acontece na sua e na minha vida que fuja do controle de Deus. Até os sofrimentos, até aquilo que pode parecer que vai nos levar para a morte, Deus está no controle absoluto. Porque Ele é o Senhor, Ele se assenta no alto e sublime trono. E nada foge do seu controle. Então, nada nas nossas vidas foge do controle de Deus. Até mesmo os planos contra a nossa vida vão nos levar a cumprir o propósito de Deus. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o final dos nossos sofrimentos não é a nossa morte, mas o nosso crescimento. Por que Deus permite que nós passemos por várias lutas e sofrimentos? Para nos trazer crescimento, para formar o caráter de Cristo em nós, que é o propósito de Deus. Aliás, no mesmo capítulo 8 de Romanos, Deus quer te transformar à imagem de Cristo, e os sofrimentos, as crises, as perseguições, as injustiças, tudo que nós passamos vai cooperar para isso. Vai cooperar para isso. Mas isso não anula a nossa responsabilidade. Isso aqui é muito importante nós afirmarmos. Então, não preciso fazer mais nada. Já que eu vou chegar no meu destino, então eu estou aqui relaxadão, vou assistir Netflix. Meu sonho era ter tempo para assistir Netflix. Como que eu sei que tudo isso aqui, a responsabilidade do homem não é retirada por causa da soberania de Deus? Sim, Deus é soberano, mas nós temos a nossa responsabilidade. E nós vemos isso claramente aqui nesse texto. Como? O apóstolo Paulo, ele se defende das suas acusações com sabedoria. Ele vai falar, ele não vai falar o que vem pela cabeça dele, não. Ele planeja, ele pensa, ele elabora o que ele vai falar. Então ele vai se defender com sabedoria, ele vai avaliar a situação, ele vai responder de maneira correta. Mais uma vez, ele não vai sendo empurrado como alguém que é empurrado pela maré. Ele planeja, ele traça seus planos. Ele sabe o que ele vai encontrar, ele planeja para o que ele vai responder. Ele usa os seus direitos como cidadão romano. Dessa vez aqui, os caras vão bater nele. E diferente de outras vezes, talvez porque agora ele está até mais cansado, mais velho, já apanhou demais, ele fala assim, é certo bater num cidadão, ou aprisionar e açoitar um cidadão romano? Porque é o que eles queriam fazer com ele. Então ele vai usar o seu direito de cidadão romano. Ele usa as suas conexões para não ser morto. Ele vai pegar o sobrinho dele que fica sabendo, olha, leva esse menino para falar com o comandante. Então Deus é soberano, os planos de Deus não vão ser frustrados, tudo aquilo que Deus mandou fazer vai acontecer, o propósito, o alvo, o lugar que Deus tem para você, você vai chegar lá, mas isso não anula a sua responsabilidade, você tem que levantar e trabalhar também, você tem que levantar e fazer a sua parte, porque não anula. A soberania de Deus não é anulada pela nossa responsabilidade. Então Deus é soberano, mas nós devemos fazer o nosso melhor com aquilo que Ele nos deu. E,
se o nosso melhor não for suficiente, Deus ele vai levantar, nem que seja um exército, para fazer cumprir com a sua palavra nas nossas vidas. Porque é isso que esses versículos aqui, vamos falar no versículo 23, então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 flecheiros. Ou seja, Deus ele vai levantar 470 soldados treinados para a guerra, para escoltar um único homem. Deus ele vai levantar um exército, se ele tiver que levantar, para guardar você, para que você venha cumprir com o propósito que ele tem para a sua vida. Ele vai fazer. E seja lá que exército que for, que ele levantou um exército de judeus, ele não levantou um exército de cristãos, ele levantou Roma. Deus usa quem ele quiser. Gosto muito daquela história. A senhora estava passando fome, e ela vai no rádio e liga no rádio e pede: eu estou passando necessidade aqui na minha casa e tal, não tem nada para comer. Qual que é o endereço da senhora? E aí o radialista pergunta, ela responde lá o endereço. Desliga o telefone, 2 homens estão escutando aquele rádio, fala assim: vamos lá levar a comida para ela. Só que o detalhe, esses homens são satanistas, não acreditam em Deus. Aí eles fazem lá, passam no mercado, compra, aí chega na casa da mulher, da senhora, bate na campainha: viemos aqui trazer uma cesta para a senhora, uma cesta básica, comidas, etc, etc. Aí ela olha, fica toda feliz: nossa, glória a Deus! Aí, não, nós somos satanistas, nós servimos a Satanás. Aí ela: meu filho, entra. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu sou satanista, nós servimos Satanás. Entra, meu filho. Não, mas como que você vai me convidar para entrar? Eu não sirvo o seu Deus. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Entra. Tem um café ali para você. Meu irmão, minha irmã, se Deus mandar, até Satanás obedece. Agora, tudo isso que eu falei aqui, eu não podia encerrar sem mostrar aquilo que Lucas quer realmente mostrar com esse texto. E aquilo que nós costumeiramente usamos e conhecemos como palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E algumas pessoas têm muito problema com essa frase. Como assim? Que arrogância! Como que ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Por que ele não fala, sejam imitadores de Cristo? Bom, porque ele realmente imitava Cristo. E Lucas, ele quer deixar isso muito claro para nós, porque esse texto aqui, ele está nos apontando para o verdadeiro apóstolo Paulo. O verdadeiro. Por quê? Porque como Paulo, os judeus conspiraram contra Jesus. Como Paulo, Jesus foi julgado pelo Sinédrio e acusado injustamente. Como Paulo, Jesus apanhou na face injustamente. Como Paulo, Jesus foi inocentado pelos romanos, mas condenado pelos judeus. Mas diferente de Paulo, ele foi morto pelo Sinédrio, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então o apóstolo Paulo, ele pode enfrentar tudo que ele está enfrentando, porque ele está seguindo os passos do seu Senhor. Porque Jesus deixou para ele exemplo. Não apenas exemplo, Jesus é a certeza, a força, o poder, para que ele, Paulo, pudesse seguir os passos do Mestre. E porque ele ressuscitou, porque ele governa, porque ele anda conosco, ele podia enfrentar toda e qualquer circunstância com Cristo. Dito isso, o nosso chamado é seguir os passos de Jesus, sabendo que nós vamos sofrer como ele também sofreu. Meu irmão, minha irmã, qualquer tipo de evangelho que diz para você que você não vai sofrer é um falso evangelho.
é um falso evangelho, é um falso profeta. Porque a Bíblia nos afirma, o Novo Testamento, quase que página depois de página, afirma: nós vamos sofrer. Nós vamos ser injustiçados e perseguidos, nós vamos ser condenados injustamente, mas a nossa esperança de justiça é Ele, o justo juiz, que tem absoluto controle nas mãos. Ele transformou maldição em bênção. Ele transformou a cruz, o símbolo de maior vergonha, desprezo do seu tempo, num símbolo de vida, de salvação e transformação. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos com Ele para sempre. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que é santa e verdadeira. Obrigado, ó Deus, por tão grande ensino que nós temos e lições tão maravilhosas que nós podemos tirar para as nossas vidas, através da vida e do ministério do teu servo apóstolo Paulo. Obrigado, Jesus, porque nós podemos contar com o Senhor, no meio das nossas crises, no meio dos nossos sofrimentos, no meio das mais terríveis aflições da nossa vida, porque o Senhor se põe do nosso lado, nos encoraja e anda conosco. Obrigado, Senhor, obrigado. Dá-nos graça para continuar andando na sua presença, confiando no Senhor, mesmo quando nós formos injustiçados, mesmo quando nós formos abandonados, mesmo quando nós enfrentarmos a morte, porque nós sabemos que no Senhor nós viveremos de novo. Então dá-nos graça, Senhor, para viver a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?